continuar aqui nosso curso. A gente deu uma interrompida, mas vamos voltar nessa web aula sobre imagem. A gente está num princípio aí de introdução do que é a fotografia. E eu vou apresentar para vocês hoje o que é uma imagem, já que a fotografia é uma imagem. Ou seja, para a gente entender fotografia, nós temos que entender a raiz dela, né? E a raiz da fotografia está justamente no que é uma imagem. A definição que eu gosto muito de imagem é que imagem é sempre algo que está gravado em algum suporte e que pretende representar alguma coisa. Isso que está gravado no suporte partiu do cérebro de alguém, ou seja, da mente de alguém, e teve como referência também algo real, né? Não quero dizer que seja o real, mas uma referência do real. A gente não consegue reproduzir o real exatamente porque isso é impossível em termos técnicos, mas é algo que se encontra ou se encontrava no espaço e no tempo, naquele momento em que a gente pensou. Então, imagens, elas são superfícies que pretendem representar algo que se encontra no espaço e no tempo. Essa definição é do Willem Flusser, que escreveu um livro muito interessante para explicar a natureza da fotografia, que chama-se Filosofia da Caixa Preta. É um livro que eu li no mestrado, tive que ler umas 5 vezes para conseguir entender, mas definitivamente foi o livro que me fez compreender o que é uma fotografia. Uma fotografia também é uma superfície que pretende representar algo que está no espaço e no tempo. E o mais importante dessa representação é que a imagem ela é sempre conotativa, mesmo antes de ser denotativa. Conotação e denotação são elementos das figuras de linguagem. Denotação significa o sentido do dicionário, significa o sentido exato. E conotação é o sentido figurado. Sentido figurado é aquilo que dá a entender do que pode ser. Uma fotografia, ela é denotativa, porque ela apresenta um traço da realidade, mas ela quase sempre é conotativa, quase sempre não, ela sempre também é conotativa, ou seja, ela nunca diz só o que ela mostra, porque tanto quem produziu como quem está lendo aquela imagem possuem bagagens diferentes, né? Bagagens culturais diferentes. Então, quem produziu e quem está vendo tem bagagens diferentes, e aí você tem um efeito conotativo na imagem. Quando a gente olha para a imagem, a gente faz um processo de escaneamento, né, rotativo, a gente olha para todos os lados da imagem e a gente primeiro tem uma noção mais denotativa, né, ou seja, aquela noção mais exata. Porém, logo vem o sentido figurado, logo vem aquela representação aparece para a gente e a gente começa vou usar um termo bem simples, a gente começa a viajar na imagem para que ela possa representar alguma coisa, ou para mim, ou para alguém que produziu, enfim, a gente faz esse percurso. Então, gente, vamos guardar. Imagens são superfícies que pretendem representar algo que está no espaço e no tempo. Fotografia, sendo uma imagem, é algo que também representa um traço da realidade que foi tirado do espaço e do tempo. Beleza? É isso. Veja só essa fotografia, eu vou até tirar aqui o meu quadrinho para que você possa ver ele inteiro. Então essa é uma fotografia que foi feita por mim e imediatamente você identifica o sentido denotativo dela. Você vê uma cidade que tem uma colina, casas que são construídas nesse aspecto. Ela parece ser uma cidade mais antiga, né? Você vê um barco circulando ali, você começa a fazer um escaneamento da imagem mais detalhado, você vê carros, algumas pessoas, você vê a vida acontecendo ali. Então esse é o sentido denotativo. O sentido conotativo dessa imagem, para mim, é que é uma cidade que tem uma magia diferente, né? Essa é a cidade de Porto, em Portugal,
E é uma cidade que possui assim uma história sensacional. Esses barcos que são barcos que representam, na verdade, os antigos barcos que carregavam os vinhos do porto, né, pelo Rio Douro. Eles ficam ali agora o tempo todo passando por essa região, carregando os turistas, tal. Mas para mim ela é uma cidade diferente, é uma cidade que mexe muito com a minha imaginação. Eu fico imaginando muito quem vivia nessas casas antigamente, como que era essa vida das pessoas, né? Então eu tenho um sentido diferente para essa imagem, por isso que eu a produzi, por isso que eu gosto de vê-la. Pode, veja só, pode não bater exatamente com o que você está vendo, mas esse é o meu sentido. Então, quer dizer, eu sempre tenho essas duas possibilidades, sentido de quem produz, sentido de quem vê. A próxima imagem que eu vou mostrar para você mostra bem isso que eu estou querendo apresentar nesse momento da questão denotativa e conotativa da imagem. Então, disso, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Essa é uma outra imagem que, a princípio, você fala assim, nossa, mas que é isso? É uma planta. Mas aí você começa a perceber que ela é uma planta diferente. Ela não é uma coisa que está tão assim na nossa vida, né? Só assim, nossa, mas que jardim que é esse? Você fala assim, nossa, mas isso é uma papoula, né? Uma papoula é uma planta que vem lá da Ásia e que está aqui nesse momento representada no Jardim de Monet, na França. Aí já muda tudo a sua perspectiva. A princípio era só uma plantinha, né? Quando eu falo que é uma papoula, que é uma planta da Ásia, que está plantada no Jardim de Monet, na França, cara, muda toda a imagem. Então, a princípio, é uma imagem simples. Quando eu jogo informações para você sobre ela, tudo muda. Então, uma imagem ela é denotativa até certo ponto, mas ela é muito mais conotativa porque você começa a viajar, começa a entender, começa a buscar relações. Aí você começa a pensar assim, nossa, que legal, podia um dia ir lá, né? Se não fosse tão longe, se as condições financeiras não deixassem, se o coronavírus deixar um dia a gente viajar de novo nesse mundo. Mas enfim, seria legal a gente poder fazer uma viagem dessa, conhecer um jardim tão bonito. Assim, você está já saindo daquilo que a imagem te apresentou inicialmente. Vamos lá. E existem dois grupos de imagem, tá? Existem as chamadas imagens mentais e existem as imagens físicas, né? As imagens representativas. O primeiro grupo são as imagens que permitem que eu comece a criar as imagens representativas. Então, elas são precursoras da imagem que eu vou produzir lá na frente. Eu podia dizer para você o seguinte: a imagem mental é sempre precursora da imagem representativa. A imagem mental que eu faço é uma imagem precursora da fotografia que eu vou produzir mais lá na frente. Ou seja, primeiro eu imagino, depois eu produzo a minha imagem. Primeiro eu imagino uma cena, e aí eu posso ou pintar essa cena, eu posso grafitar essa cena, eu posso escrever essa cena, eu posso fotografar essa cena. Ou seja, eu vou primeiro pensar. Então, é uma capacidade que o ser humano tem, é imaginar. Somos seres imaginativos. A gente vai ver um pouco mais para frente a importância que a imaginação tem para a nossa fotografia. Mas, a princípio, vamos entender então que um grupo de imagem importante que tem na nossa vida são as imagens mentais. E elas vão das fantasias até modelos esquemáticos. Modelo esquemático é isso que eu acabei de colocar para vocês. Eu penso numa situação e vou depois representar essa situação em uma imagem representativa, ou seja, fixa, né? Física. E existem também as fantasias. Esse boneco que está aí nessa foto ele é do filme Divertidamente, né? Um filme da Pixar que mostra como funciona a imagem de uma criancinha lá, de uma menina de 12, 13 anos, acho. E as emoções dessa menina vão sendo representadas por algumas pessoas. Esse daí é o amigo imaginário dela. E acho que todo mundo aqui já teve um amigo imaginário. Talvez você não se lembre tanto, mas
E se você tem uma criança pequena em casa, ou se você tem um filho pequeno, se você tem um neto, você sabe que eles têm amigos imaginários. O que são os amigos imaginários? Eles são imagens mentais. E são imagens mentais muito nítidas, né? São fantasias que nós vamos criando. Nós, adultos, também criamos muitas fantasias. Muitas fantasias. Aliás, isso nos deixa um pouco louco até, né? Eu vou até abrir um pouquinho aqui a cena. Isso nos deixa um pouco louco. A gente vai criando situações. Quantas vezes, quantas pessoas aqui, né, que estão assistindo essa aula, já não criaram fantasias malucas sobre tudo? A gente está passando, por exemplo, por uma pandemia do coronavírus. Quantas fantasias você já não criou com relação a isso, né? Fantasias ruins, principalmente, porque a gente fica imaginando coisas muito ruins diante de tudo que nós estamos vivendo. A gente pode ter fantasias um pouco mais agradáveis, mais alegres, fantasias que a gente pode ter emoções mais exacerbadas, enfim, tanto de coisas boas como de coisas ruins também, né? Então, as fantasias e os modelos esquemáticos, aquilo que a gente cria, aquilo que a gente pensa antes de produzir a cena, eles estão no campo, então, das imagens mentais. A partir do momento que eu penso, eu estou criando imagem na minha cabeça. Essa imagem pode ser só uma fantasia e ela continuar ali na minha mente, como ela pode ser um modelo esquemático que vai depois resultar no que a gente chama de representações visuais, ou seja, é o segundo grupo de imagem. Então pensa comigo, imagens mentais podem gerar fantasias ou podem gerar modelos que vão dar origem a imagens representativas e fixas e físicas em algum suporte. Isso acontece no segundo grupo, que é o grupo das representações visuais, e engloba desde os desenhos primitivos até as imagens produzidas por aparelhos como a câmera fotográfica. Você está vendo aqui, ó, esse primeiro desenho de cima, que é uma pintura rupestre, é uma pintura que foi feita por um ser humano a partir do momento em que ele teve um modelo esquemático na cabeça dele e ele teve a necessidade e a capacidade de representar essa situação em uma parede, um suporte, né? Ele encontrou um instrumento, que no caso aí pode ter sido um carvão, pode ter sido um pedaço de rocha também, enfim, ele conseguiu encontrar esse instrumento e desenhou e colocou essa imagem que ele tinha na cabeça no suporte da rocha. Ou seja, ele teve essa necessidade e ele exprimiu essa necessidade na parede da rocha. Eu posso fazer isso também por aparelhos. A imagem de baixo é uma fotografia que foi feita de um pescador puxando seu barco lá na praia. Ou seja, a partir do momento que eu olhei e falei assim, nossa, que imagem interessante, esse pescador puxando um barco. Se eu fizer uma técnica aqui de contraluz, vai ficar uma imagem bem legal. Peguei minha câmera, fui lá, coloquei a imagem na contraluz, coloquei os elementos em contraluz e fiz uma silhueta tanto do barco como do pescador. E aí, que eu tive? Uma representação visual de um modelo esquemático que eu pensei anteriormente. É esse grupo das representações visuais que nos interessa a partir de agora. Por quê? A fotografia está, então, englobada no campo das representações visuais. Mas não se esqueça de uma coisa. Não podemos descartar as imagens mentais, porque elas são precursoras da fotografia que nós vamos fazer. Elas são precursoras das representações visuais que a gente vai ter daqui para frente. Firmeza? Guarda isso. Mais para frente, a gente vai ver, então, toda essa questão dos dois grupos de imagens se concretizar numa fotografia, como que nós fazemos isso efetivamente, mas só para a gente entender e finalizar essa aula, que as imagens são textos escritos pelos nossos pensamentos e podem modificar outros pensamentos. Então, imagens são poderosos instrumentos de mobilização, de indignação, de transformação, de emancipação. Ou seja, nós produzimos imagens que muitas vezes são só fantasias, mas também produzimos imagens que podem ser representadas visualmente e podem interferir muito no nosso mundo e no mundo das outras pessoas. Imagens, gente, são superfícies que representam algo, são interfaces que fazem com que a gente possa entender como que funciona o mundo em várias maneiras.
Imagens são poderosas, né? Ou seja, no caso da imagem fotográfica, como seu principal componente é a realidade, ou pelo menos um indício dela, o impacto é muito maior. Então vamos ver aqui algumas fotografias que tiveram um forte impacto na vida das pessoas, só para você ter uma noção disso que eu estou falando. Essa primeira foto aqui, ó, muita gente se lembra dela, é a foto de um menino chamado Aylan, e ela foi produzida por uma fotógrafa turca chamada Nilüfer Demir. Esse menino, ele estava em um barco de imigrantes, né, que saiu da Síria. Eles estavam fazendo a travessia, né, no mar Mediterrâneo, e por algum motivo esse barco naufragou e essa criança apareceu morta na praia. E aí isso gerou uma comoção mundial gigantesca. Se você puder lembrar também de como foi esse processo, essa imagem não ficou só na imagem fotográfica, ela também virou muitos desenhos, ela virou cartoons, ela virou charge, muita gente colocou asinha no Aylan, muita gente colocou ele como anjinho, né? Enfim, mas para além disso, essa imagem gerou uma discussão muito forte sobre como a gente estava lidando com a questão humanitária dos imigrantes na Europa, né? Ou seja, porque até então, o que estava chegando na praia era só garrafa PET. De repente, chega uma pessoa, chegam crianças mortas na praia. Como que isso está acontecendo? Né? O que está acontecendo na nossa vida para que situações como essa sejam apresentadas? Se você olhar essa foto, ela é muito impactante. Você, inclusive, não consegue olhar muito para essa foto, né? Essa foto ela é incômoda, né? Ela traz para a gente uma situação muito difícil de ser encarada. Essa fotografia aqui do Kiyoshi Sawada é uma fotografia de uma família atravessando um rio durante a Guerra do Vietnã. O Kiyoshi Sawada foi um dos fotógrafos mais importantes da Guerra do Vietnã. E imagens como essa aqui do Kiyoshi, mostrando todo esse drama humano também que foi causado por uma guerra, porque você imagina uma mãe como essa tendo que carregar 4 filhos no meio de um rio como esse, né, tentando atravessar isso para salvar a vida dos filhos, né? Esse tipo de imagem foi determinante, inclusive, para a interrupção da Guerra do Vietnã na época, né, no final dos anos 60, porque justamente essas imagens começaram a correr ao mundo e começaram a mostrar os horrores de uma guerra, né? E a opinião pública começou a se voltar contra, principalmente os Estados Unidos, e meio que obrigou os Estados Unidos a parar com a guerra. São imagens poderosas, assim como é muito poderosa essa imagem também do Warren Richardson, que ganhou em 2016 o prêmio de melhor foto do mundo. E eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa. Você percebe que essa foto é uma foto que tecnicamente, esteticamente pensando, né, não é uma foto muito boa, porque ela está borrada, ela está escura, ela está cheia de detalhes, de ruídos assim, mas não é a estética que faz uma fotografia ser boa. E você já começa a entender uma boa fotografia a partir daí, viu, gente? O que é importante na fotografia é a mensagem que ela transmite. Muitas vezes eu não preciso ter uma imagem belíssima em termos técnicos para passar uma boa mensagem. Essa fotografia de um imigrante turco também, passando um bebê por uma barricada aí de fronteira para uma outra pessoa, tem um significado gigantesco. Ou seja, o pai passando o filho e jogando o filho para o futuro, pelo menos tentando fazer com que esse filho tenha algum futuro, porque o pai não poderia passar, mas ele fez o que então? Ele colocou o filho na mão de alguém e mandou esse filho para frente, ou seja, alguém criou esse menino. A história dessa fotografia é essa, por isso que ela ganhou como foi a foto mais premiada do ano de 2016, justamente no campo da crise humanitária que a gente estava vivendo na Europa naquele período. Já essa fotografia aqui do Sérgio Tapiro, ela é uma fotografia que tem uma questão técnica já muito mais resolvida, né? E até mais necessária. É uma longa exposição, ele precisava fixar esse raio de luz aí, do raio, né? Da erupção do vulcão, enfim, as luzes que estão entrando negativamente ali na fumaça. Então você tem ali um processo técnico muito maior.
o que não invalida a imagem anterior. Eu volto a dizer para vocês que muito da imagem tá na mensagem que ela passa e não exatamente na técnica que ela apresenta para a gente. Uma outra imagem que aparece no sentido assim mais técnico, mas muito mais no sentido conotativo, né? É essa foto que foi feita logo depois da final da Copa do Mundo aqui no Brasil, entre Alemanha e Argentina, e o Messi, até então o melhor jogador do mundo, né, naquela época, ele ficou em segundo lugar, né? A Argentina perdeu para a Alemanha, e o Bao Thailang, que é um fotógrafo de esporte, um dos mais importantes, ele conseguiu registrar essa cena, o momento exato em que o Messi passa pela taça do mundo, né? E ele sabe ali, ele dá uma encarada na taça, né? E ele sabe que ele não vai pegar essa taça e que essa taça é da Alemanha. E aí ele, assim, o que passa na cabeça dele nesse momento, né? Tipo, cara, eu sou o melhor jogador do mundo, como é que eu não vou levantar essa taça? Né? Então é uma foto assim extremamente captada no momento certo, na hora certa. Tem uma técnica aí necessária, mas assim, o que mais importa nesse processo é a mensagem que ela apresenta. E por fim, para a gente só pensar exatamente nessa questão da mensagem, é essa foto aqui, que é uma foto muito icônica, né? Uma das melhores fotos do século XX produzidas, que foi feita justamente na época da Guerra do Vietnã, quando uma aldeia, né, de camponeses tinha sido alvejada por napalm, né? Napalm é uma arma química que os americanos jogavam para desfolhar as áreas densas de vegetação lá no Vietnã. Eles conseguiram encontrar os Vietcongs. Acontece que eles jogavam napalm queimava, né? Então essa fotografia foi feita minutos depois de um bombardeio de napalm, e quem produziu essa foto foi o Nick Ut, né? Que é um fotógrafo vietnamita, e que foi muito perspicaz nesse momento, né? Essa menina que aparece no choro, engraçado que assim, a gente escaneia a imagem, quase sempre para nela, né? Essa menina já foi alvo de várias reportagens recentes, né? Que mostram ela hoje como ela tá, né? Mas naquela época foi um processo extremamente traumático, sempre foi na vida dela. Mas o Nick Ut registrou essa imagem e ela ficou sendo uma das maiores imagens do século XX, porque ela mostra toda a desumanidade que existe em uma guerra, né? O Nick Ut é um fotógrafo vietnamita e reza a lenda que quando ele fez essa imagem, os outros fotógrafos pararam de fotografar nesse lugar aí, e depois ele perguntou por que eles fizeram poucas fotos, e um deles respondeu que ele já tinha feito a foto, né, daquele momento, e que não adiantaria produzir mais nada. Enfim, é uma foto muito forte, muito pesada, e que dá para a gente a dimensão da importância dessas imagens para a sociedade, que não necessariamente dizem apenas na questão denotativa, mas falam muito na questão conotativa. Beleza? É isso aí, vamos ficar por aqui nessa questão do que é uma imagem. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai seguindo o curso aí, beleza? Um abraço, gente, até mais.